Olá, seja bem-vindo à segunda Saeng estendida versão online. Para você que não me conhece, eu me chamo Tarcísio Lima, sou engenheiro civil de formação e hoje vim aqui bater um papo com você sobre engenharia, sobre mercado, sobre empreendedorismo. E eu quero de alguma forma poder contribuir com o teu conhecimento para que você possa, a partir desta palestra, sair daqui com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de motivação, na intenção de que você possa se tornar um profissional cada vez mais qualificado, cada vez mais apaixonado por aquilo que você faz. Para você que não me conhece, eu me chamo Tarcísio Lima, eu resido na cidade de Bertioga, onde atualmente fica a sede da minha empresa. O nome da minha empresa é Estrutura e Engenharia. Eu comecei a trabalhar em casa, hoje nós temos um escritório, tenho colaboradores que trabalham comigo, mas nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Além disso, eu sou diretor da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da cidade de Bertioga. Faço parte da diretoria pela qual a gente trabalha aí na intenção de melhorar as condições do município e ajudar os profissionais que precisam tirar alguma dúvida, em parceria com o CREA, para que a gente possa evoluir e qualificar cada vez mais os profissionais. E também estudo uma pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho e faço também uma pós-graduação em coach de carreira com ênfase em empreendedorismo. Você pode até se perguntar, né? Poxa, por que você, como engenheiro civil, dono de uma empresa de engenharia, atua nesta área também? Porque eu vivo diariamente o empreendedorismo. Além da engenharia, eu tenho outros projetos onde eu acabo aplicando diariamente técnicas de empreendedorismo e isso facilita muito. Buscar essa qualificação me traz uma qualificação para a minha empresa, para o meu profissionalismo como um todo. Então é por essa razão que eu faço também essa pós-graduação. E eu também ministro palestras, treinamentos, né? Atualmente eu faço treinamento de Revit, capacito profissionais também, dou consultoria para profissionais que estão com dificuldades para entrar no mercado, ou até mesmo aqueles profissionais que estão ali há um tempo e não conseguem sair do mesmo lugar, não conseguem ter sucesso na sua carreira, na sua empresa. Eu acabo prestando também esse tipo de consultoria. E hoje eu quero de alguma forma contribuir para que você também possa coletar toda essa informação e aplicar diariamente na tua carreira profissional. Bom, eu comecei minha universidade lá em 2012, onde eu dei os meus primeiros passos, né, para entrar aí nesse mundo da engenharia, para de fato viver toda essa loucura de universidade, de estudante que acorda cedo, vai trabalhar, precisa entregar listas e listas de cálculos, enfim. Passei por tudo isso também. Foi um momento muito bom na minha vida, foi um momento que em algum momento eu ainda sinto falta. Apesar da correria ser muito grande, a gente acaba sentindo um pouco de falta daquele momento de faculdade. E o que eu quero te falar é o seguinte, que quando eu estava na faculdade, eu simplesmente vivia aquele momento como se fosse o momento mais difícil da minha vida, como se fosse o momento que eu fosse ter mais dificuldade tanto para conseguir lidar com tudo aquilo, né? Às vezes tem pessoas que acabam sofrendo, sentindo o emocional da faculdade, por muitas vezes em provas, as pessoas acabavam chorando porque tirou nota baixa, ou porque não conseguiu desenvolver legal um exercício como queria. Então é difícil você conseguir lidar tanto com esse emocional quanto com aquela questão de que, opa, amanhã ou depois eu vou me formar, amanhã ou depois eu estarei no mercado de trabalho, o país em crise, agora com pandemia, o que eu faço? Tá difícil de trabalho, tá difícil de conseguir emprego não só na minha cidade, mas na cidade vizinha, em outros estados, enfim. Tudo isso acaba trazendo uma preocupação muito grande. E é disso também que eu quero falar. E no final também eu vou dar uma dica aí para você começar a sua carreira, como você pode dar os primeiros passos para que você venha aí ter uma carreira bem consolidada. Então eu comecei a minha faculdade lá em 2012, na intenção de ser um excelente profissional, na intenção de fazer de fato a diferença no mercado de trabalho. E aí eu fui levando. Passou o primeiro ano, passou o segundo ano, passou aquela loucura de cálculo, entrei nas matérias específicas e vou te contar agora um segredo. Eu me apaixonei cada vez mais pela engenharia. Hoje eu faço o que eu faço por amor à profissão.
Tony Robbins é um grande escritor, ele fala o seguinte, que sucesso sem felicidade é fracasso. Então, é importante, veja bem, sucesso sem felicidade é fracasso. É importante você entender que você tem que fazer aquilo que te traz felicidade para que você venha ter sucesso. Muita gente acha que é o inverso, né? Que eu preciso primeiro ter sucesso para depois ser feliz. Não, eu preciso fazer aquilo que me deixa feliz para eu ter sucesso. Então essa é a primeira dica do nosso bate-papo, né? Nós vamos falar aí bastante ainda sobre carreira, sobre tudo isso, mas eu já quero começar te dando essa dica, que sucesso sem felicidade é fracasso. Então grave bem isso, memorize essa frase, para que você possa, lá na frente, quando você for trabalhar de fato na sua profissão, você consiga entender que é importante você ser feliz, é importante você fazer aquilo que te traz felicidade e, consequentemente, acredite, consequentemente, você vai tendo sucesso, vai ter retorno financeiro e você vai conseguir progredir e executar e entregar um trabalho de qualidade. E aí eu passei por toda aquela loucura de cálculo, enfim, diversas as matérias, e eu pude então chegar no esperado, né, naquele momento de formatura. Foi um momento maravilhoso, foi um momento único. Eu até me arrepio quando eu falo sobre isso, porque foi uma vitória, foi uma conquista muito grande. E se você que está aí assistindo essa palestra está nesse momento de chegar, né, ali no finalzinho do jogo, onde você vai de fato se formar e entrar para o mercado de trabalho, você está sentindo essa emoção, você pode estar sentindo tudo isso. E se você que não está sentindo, você vai sentir, porque de fato é um momento muito exclusivo, né? Ele é único, você pode se formar em outros cursos, mas não vai ser igual essa formação de engenharia para que você possa pegar seu CREA e iniciar a sua carreira profissional. E o que eu quero que você entenda é que durante esse período, às vezes você pode ter perdido tempo, às vezes você pode ter não se dedicado 100%, mas o que eu quero que você compreenda é que isso não vai, de alguma forma, te colocar, te posicionar no mercado de trabalho. O fato de você, às vezes, não ter se dedicado muito bem numa matéria, o fato de você, às vezes, ter ido muito bem numa matéria, não vai medir se você vai ter sucesso ou não. Isso está correlacionado com outras questões que nós vamos abordar aqui na frente, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu só quero que você entenda que a minha trajetória para chegar, né, para concluir a formação acadêmica foi tão difícil quanto a sua, foi tão trabalhosa quanto a sua, eu estudei tanto quanto você e estou aqui hoje através de muito esforço, através de muita dedicação. Então, essa talvez seja a segunda mensagem que eu quero te passar. Dedique-se, aplique aquilo que você está aprendendo, faça por amor para que você possa conseguir consolidar aí a tua carreira profissional. Após a minha conclusão, eu comecei a trabalhar em casa. Mas por que isso aconteceu? Quando eu me formei, que eu dei entrada no meu CREA, eu também talvez fale um pouquinho disso, até para você ter um pouco de experiência do que você vai fazer após concluir a sua formação acadêmica. Me formei, peguei então o meu sonhado diploma e fui dar entrada no CREA, então levei alguns documentos em que o CREA solicitou e consegui aí pegar minha carteirinha. Então esse é o primeiro passo que você vai fazer, você vai procurar o CREA da sua cidade, da sua região, vai dar entrada, vai solicitar a documentação, vai ser gerado um número de CREA e esse número é um número importante para você conseguir emitir a RT, conseguir aí de fato fazer os seus trabalhos. Então a partir do momento que eu peguei o meu CREA, eu formatei o meu currículo e comecei a disparar em várias empresas, comecei a disparar em um monte de sites que cadastrava para poder fazer, sei lá, uma entrevista ou alguma coisa do gênero. E o que acontece? Eu me formei em plena crise, né? O país estava se recuperando, ele estava começando a finalização de uma crise e entrando aí no momento de recuperação financeira. Então, o que aconteceu? Naquele momento não tinha ninguém contratando. E se você vai se formar hoje, né, mediante essa pandemia, mediante esse momento em que nós estamos vivendo, talvez você possa passar pelo mesmo cenário. E veja bem, desde quando eu me formei até hoje, eu não fiquei sem trabalhar. Então, já vou te dando aí um ponto de esperança para que você possa
compreender um pouco mais. Talvez você possa falar, poxa Tarcísio, isso funcionou com você, enfim, talvez você tenha tido algum contato, alguma coisa do gênero. Não, eu vim de uma família que não tem condição financeira, o meu curso ele foi financiado, tá? Eu fiz o FIES, eu financiei meu curso, eu estou pagando o meu curso e eu não tive nenhum contato, eu não tenho nenhum profissional da área na minha família, eu não tive ninguém que pôde facilitar o caminho para mim, tá? Eu simplesmente fui dando um passo de cada vez para chegar onde eu estou e fui evoluindo constantemente, faço isso diariamente também. Enfim, então eu dei a entrada no meu CREA, mandei os currículos e aí eu acabei não tendo sucesso. Infelizmente eu não recebi resposta nenhuma, não recebi mensagem nenhuma, nem e-mail chamando para uma entrevista. E naquele momento eu fiquei muito preocupado, afinal eu precisava trabalhar, logo eu ia precisar começar a pagar o meu curso, afinal, como eu disse anteriormente, eu financiei a minha faculdade e eu fiquei preocupado. Eu simplesmente não sabia o que eu ia fazer ali a partir daquele momento. Parando para refletir, parando para pensar um pouco, tudo aquilo que aconteceu ao longo da minha carreira acadêmica, até mesmo da minha vida, dos meus trabalhos, das minhas experiências, eu senti que eu precisava dar um passo para começar a trabalhar por conta. Falei, eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir um escritório, eu vou fazer alguma coisa para eu poder trabalhar. Quando eu pus a mão no bolso, eu simplesmente desanimei naquele momento, porque eu estava sem financeiro nenhum, eu estava zerado, eu não tinha, enfim, feito caixa nenhum durante aquele período da minha vida e eu simplesmente estava sem chão e sem caminho, sem literalmente saber o que fazer. Para você ter uma ideia, eu fiz o meu TCC utilizando o computador da faculdade, porque eu não tinha notebook naquele momento, eu não tinha nenhum computador e eu precisava de alguma maneira trabalhar. E como que você começa a trabalhar sem ter a tua ferramenta de trabalho, né? Como que eu vou fazer um projeto sem eu ter um computador para projetar? Isso era muito difícil. E eu tive a oportunidade de ganhar o meu primeiro computador, uma CPU que eu ganhei. Ela era bem simples, eu fui equipando ao longo do tempo, mas foi o suficiente para eu dar início às minhas atividades. Então eu acabei ganhando essa CPU, a pessoa que me deu acabou parcelando aí em algumas vezes para que eu pudesse de fato começar ali a minha carreira profissional, né? Começar a trabalhar por conta, e essa pessoa fez de tudo para poder me ajudar. E consequentemente um amigo acabou me dando de presente os meus cartões de visita. Então eu já tinha um computador e já tinha um cartão de visita para começar a entregar para os clientes. Mas só que eu não tinha cliente, eu não tinha trabalho, eu não sabia de fato nem o que eu iria fazer. E nós vamos falar um pouco disso para que você possa fazer uma reflexão. Lá na frente eu vou te dar essa dica que eu falei para você começar a tua carreira consolidada e eu vou voltar nesse assunto para que você possa compreender. E depois de um tempo eu defini o que eu ia fazer, eu defini fazer projeto, comecei a divulgar, entregava os cartões aí constantemente, diariamente entregava cartão e eu acabei então tendo o meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente apareceu, eu não sabia o que fazer, eu precisava ter uma inscrição na prefeitura, acabei correndo atrás disso, como eu te falei, eu não tive ninguém que pôde me dar uma informação, não tive ninguém para me instruir, para me orientar, então eu acabei patinando nesse caminho. E é por essa razão que nós estamos aqui batendo um papo para que você possa não cometer esse mesmo erro. Então eu fui até a prefeitura, fui no setor lá onde eles davam informação, me informei, fiz o meu cadastro na prefeitura, paguei a taxa, parcelei a taxa, né? Porque eles parcelam. Então acabei parcelando ali, tive a possibilidade de dar a entrada com um projeto na prefeitura. E aí eu montei esse projeto, peguei algumas documentações e aí fui dar entrada na prefeitura no meu primeiro trabalho. Fiquei muito feliz, fiquei muito contente, peguei aquele primeiro salário, né? Porque de fato o primeiro dinheiro que você ganha assim, você nunca esquece. Então eu fiquei muito contente, foi um dinheiro que fez uma grande diferença porque foi o primeiro, né? Foi o primeiro projeto, foi algo que de fato me trouxe uma motivação para que eu pudesse continuar trabalhando. E aí eu dei o meu pontapé inicial, fiquei motivado e veja bem, eu comecei a trabalhar na minha casa. Então eu peguei uma estante, coloquei na sala da minha casa
onde tinha um computador lá e eu começava a trabalhar. Não cabia no meu quarto, porque o meu quarto era pequeno, então eu acabei não tendo essa condição. Então eu coloquei na sala, quando minha mãe assistia TV, eu não conseguia projetar, porque a concentração não vinha. Então eu pegava aquele momento exclusivo, como eu trabalhava em casa exclusivamente, às vezes até de madrugada ali eu ficava trabalhando um pouco para que eu pudesse ter um pouco mais de concentração. E aí apareceu outro projeto, apareceu outro cliente e eu fui avançando cada dia mais. Me surgiu a oportunidade de abrir um escritório, aluguei um espaço onde eu me encontro até hoje, abri um CNPJ onde eu pude ter a possibilidade de crescer. É importante você entender que quando você for abrir uma empresa, se é que você venha trabalhar por conta, não é tão necessário assim você abrir o CNPJ logo de primeira. Caso você tenha a condição, abra, porque o CNPJ ele vai te abrir algumas portas, ele é muito bom, você consegue fazer um controle, enfim, vai te possibilitar um crescimento muito grande. E nesse momento então eu pude abrir uma empresa, estar no escritório. Hoje aqui no escritório nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas aqui. Não estão todas cheias, mas tem gente trabalhando comigo, pessoas que estão diariamente aí me ajudando, tanto na parte de projeto, quanto na parte de documentação e tanto na parte de obra. Hoje eu tenho uma equipe também que faz mão de obra, que presta serviço, enfim, e uma série de trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí dentro da empresa. E o que eu quero te falar é justamente isso. Mesmo você que acaba não tendo uma condição financeira para dar um pontapé inicial, saiba que o primeiro passo é você ter a vontade, o primeiro passo é você ter aquele entusiasmo de querer fazer. Então é importante você entender isso para que você possa sair, desse mundo acadêmico e entrar no mundo profissional de uma maneira sábia, de uma maneira que você vai cair menos, vamos dizer assim. Afinal, quando você quer chegar onde alguém já chegou, é mais fácil você aprender com essa pessoa. Então, se você tem alguma dúvida, se você acaba tendo alguma dificuldade em relação a isso, procure um profissional, procure alguém que já passou por aquilo, para que você possa evoluir cada vez mais. E eu fico aberto também, caso você queira me fazer uma pergunta, entra lá na minha rede social, me manda uma mensagem. Pode ser que eu demore um pouco para responder, minha vida é um pouco corrida, na verdade é bastante corrida, então pode ser que eu demore, mas eu vou te responder, com o tempo eu vou te responder, te mandar uma mensagem e vou então tentar tirar a sua dúvida caso eu consiga. Caso eu não consiga, eu vou te falar que eu não sei, mas nós podemos aprender juntos e é assim que eu vou desenvolvendo diariamente as minhas atividades. Bom, então eu falei um pouco da minha história, falei um pouco da minha empresa, um pouco de como tudo isso aconteceu. Óbvio, falei resumidamente, muita coisa aconteceu ao longo do caminho, mas o nosso espaço de tempo é curto. Talvez num momento oportuno, pós-pandemia, a gente possa se encontrar pessoalmente, bater um papo e trocar essa ideia novamente, evoluir um pouco mais. Bom, então depois que eu abri o escritório, depois que eu consegui então consolidar aí a minha empresa, foram aparecendo projetos maiores, serviços maiores, e eu fui desenvolvendo e conseguindo então crescer gradativamente. E veja bem, por que tudo isso aconteceu? Porque lá atrás eu busquei um diferencial. Eu busquei fazer algo em que os profissionais não estavam fazendo naquele momento. Então, eu busquei um conhecimento que me tornou diferente e isso eu consegui evoluir cada vez mais, entregar um produto diferenciado com muita qualidade e foi através daí que eu comecei a me destacar aqui na minha região. Então, eu quero que você entenda que, caso você fala bem assim, poxa Tarcísio, aqui na minha cidade tem muito projetista, aqui na minha cidade tem muito prestador de serviço, de mão de obra e acaba ficando difícil concorrer com quem já está no mercado, concorrer com quem tem um poder aquisitivo maior que o meu, mas saiba o seguinte, que um dia essa pessoa também entrou no mercado, um dia essa pessoa também precisou concorrer com pessoas maiores que elas e isso foi mudando ao longo do tempo. E assim foi comigo, ninguém me conhecia, eu não tinha contatos na Associação dos Engenheiros, onde hoje eu sou diretor da associação, faço parte da diretoria e eu fui crescendo ao longo do tempo. Você precisa entender que
Você só precisa começar e entregar um produto de qualidade. Isso vai ser o seu diferencial, isso vai ser o seu carro forte. Então, lembra lá atrás quando eu falei que Tony Robbins disse que sucesso sem felicidade é fracasso? É isso mesmo. Executa, faz aquilo que de fato você gosta, para que aí sim você venha ter sucesso e conseguir entregar um produto de qualidade. E para você ficar ciente do que eu apliquei, daquilo que eu comecei a entregar na minha carreira, foi simplesmente utilizar a metodologia BIM. Se você não conhece, né, o BIM ele é um conceito que veio para a engenharia, não é um conceito novo, tá? Ele existe já há um tempo, mas ele veio para a engenharia para facilitar a elaboração de projeto e a execução de obras. Com o BIM, você consegue criar um projeto arquitetônico, um projeto elétrico, hidráulico, estrutural, unir esses projetos, compatibilizá-los, verificar interferências. Então, se eu tenho um pilar aqui, a minha tubulação cruza esse pilar, eu consigo identificar isso. Então, eu estou te dando só um exemplo, tá? O BIM ele é um mundo muito grande, é uma tecnologia incrível. Se você quiser ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, me manda uma mensagem também, e aí no momento oportuno eu vou poder te falar um pouquinho mais. E aí eu trouxe isso para minha empresa, eu aprendi isso, fiz um investimento alto, acabei aprendendo isso e trouxe para minha empresa, consegui me diferenciar, consegui me destacar, e hoje a minha empresa entrega trabalho de qualidade, entrega um produto final muito diferente do que a maioria dos profissionais que estão no mercado, pelo menos na minha região, entregam. Então isso acabou sendo um divisor de águas aí na minha carreira e um diferencial que fez com que eu evoluísse cada vez mais. Eu quero que você reflita sobre o que você quer fazer, aonde você quer estar no momento em que você se formar, o que você quer trabalhar, com o que você pretende atuar dentro da tua profissão, porque a engenharia é muito grande, você pode seguir para várias áreas. O que é aquilo que você mais gosta de fazer, o que é aquilo que te dá mais prazer. Poxa, Tarcísio, eu gosto muito da área de hidráulica. O que eu posso fazer dentro da área de hidráulica? Começa a pensar isso, começa a refletir sobre isso, para que amanhã ou depois, quando você tiver a possibilidade de escolher um campo de trabalho, você vai em busca daquele caminho, você vai em busca daquela direção. Bom, e lá no começo eu falei que eu ia te dar uma dica para que você pudesse começar a sua carreira de uma maneira mais qualificada, para que você pudesse potencializar então a tua carreira profissional. E eu vou te dar 5 dicas para que você comece desde já a dar os primeiros passos, mesmo você que está no mundo acadêmico ou você que está um passo aí de se formar, de pegar o seu diploma e entrar no mercado de trabalho. A primeira dica é: tenha clareza. Às vezes você pode ouvir isso de muitos profissionais, inclusive grandes coaches, né, que falam de motivação, que trabalham nessa área, eles falam muito sobre isso, e você pode até achar que isso é clichê, que isso é mais do mesmo, mas não é. Veja bem, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a partir do momento que você se formar, sair do mundo acadêmico e conhecer o mercado de trabalho, que é imenso, você simplesmente vai entrar num mundo que você não conhece, que você nunca nem viu. E o que acontece? Quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho que você tomar, qualquer direção que você for, vai ser útil para você. E no final das contas, você vai andar em círculo. Sabe quando você entra num labirinto e não consegue saída? É a mesma coisa quando você não sabe para onde vai dentro do mercado de trabalho. Às vezes, o profissional, quando ele não consegue atingir o sucesso, quando ele acaba entrando naquele estágio, né, que eu chamo de estágio de frustração, ele simplesmente não teve clareza ao longo da carreira dele. Então é importante você ter clareza. Tarcísio, como eu faço isso? Como é ter clareza? O que eu preciso fazer? Simplesmente aquilo que eu falei anteriormente. Liste, faça uma lista, pega o papel lá e lista. Bom, eu gosto de trabalhar com construção, eu gosto de trabalhar com hidráulico, eu gosto de trabalhar com projeto. Começa a listar aquilo que você gosta de fazer, aquilo que no mínimo te chama atenção, porque às vezes você não teve a oportunidade de fazer um estágio, às vezes você não teve a oportunidade de conhecer uma determinada área, e isso acaba dificultando esse ponto de ter clareza. Mas você tem curiosidade sobre alguma coisa. Eu, por exemplo,
não gosto da área de saneamento básico. Não é uma área que me chama atenção, apesar de os profissionais que atuam nessa área, eles ganham muito bem. Mas isso nunca me chamou atenção, então eu não gosto da área de saneamento básico. Eu gosto da área de projeto, eu gosto da área de execução, eu gosto da área de laudo e perícia. Inclusive eu faço alguns laudos, né? Existem laudos em que eu acabo não fazendo, porque eu não sou perito, mas alguns laudos eu acabo executando dentro da minha empresa. Então veja bem, é importante você entender que você precisa identificar algumas áreas que você se identifica, que você gosta, para que você possa andar na direção certa, para que você possa executar muito bem o teu trabalho. Mas Tarcísio, e se eu gostar de 5 áreas que são totalmente diversas, diversificadas, como que eu faço? Faz uma de cada vez. Quando você vai subir uma escada, você não pula para o último degrau, você simplesmente pisa no primeiro degrau e assim sucessivamente. O atleta, quando ele cruza a linha de chegada, qual foi o passo mais importante? Foi o primeiro, foi aquele primeiro passo que diz para ele bem assim, opa, agora que você começou, você não pode parar. Então, faz essa lista, identifica aquele item e começa a focar naquele passo. Como assim, Tarcísio? Só para a gente fechar. Bom, então a primeira dica é ter clareza. Definir ali 3 itens de 3 áreas que eu gosto, ou 2 itens, ou apenas um. Por exemplo, eu gosto de projeto. Foi como eu comecei. Eu gosto muito de projeto, eu falei, poxa, eu vou fazer projeto, é uma das atribuições do engenheiro também. E aí eu comecei a fazer projeto arquitetônico, tá? Esse projeto arquitetônico não é um projeto decorativo, não é nada, apesar da minha empresa fazer isso hoje. É um projeto de alvará de construção, é um projeto de reforma, é um projeto de desmembramento de lote, enfim. Existem vários projetos. Eu iniciei com um projeto de regularização de imóvel e aí eu fui adicionando outros tipos de projeto dentro da minha empresa. Então, o que eu quero que você entenda é isso. Não adianta você querer abraçar tudo de uma vez que você vai acabar não fazendo nada. Faça o primeiro item, executa ele bem. A partir do momento que você dominar esse item, que você enxergar que você tem condição de dar o próximo passo, você executa o segundo item e aí você vai crescendo e trazendo novas atribuições, seja para a tua empresa ou para a tua prestação de serviço. Então é importante você entender isso. Primeiro passo, ter clareza profissional. Vou só tomar uma água que a garganta está secando. E nós vamos falar então do segundo passo. O segundo passo é você definir o mercado de trabalho. Esses passos eles vão estar bem linkados um com o outro, afinal, um vai depender do outro. Então veja bem, a partir do momento que você definiu clareza, você definiu o que aquela área que você quer seguir, você vai ter a definição do mercado que você quer atuar. Como assim? Veja bem, existe uma grande diferença desse segundo passo para o terceiro passo. Nesse passo você vai definir o mercado que você pretende seguir, ou seja, se você pretende seguir no mercado do empreendedorismo, que atualmente é o que eu faço, eu tenho uma empresa, eu sou o gestor da minha empresa, eu preciso cuidar dela, não só da obra, não só dos projetos, mas também da parte financeira, da parte de marketing, enfim, uma série de coisas que existem dentro de uma empresa. Então, ou se você vai prestar um serviço ou trabalhar para alguém sem ter uma empresa de fato consolidada. Então você precisa tomar essa decisão e definir de fato o que você vai fazer para dar esse segundo passo. Então, tenha clareza do que você quer fazer, tá? Entenda isso como um ponto importante, como o passo mais importante da tua carreira. A partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, opa, eu quero ter a minha empresa de projeto, ou não, eu quero trabalhar num escritório de projeto. Então defina muito bem isso, esse mercado que você quer, se é projeto, se é laudo, se é perícia, se é execução, enfim, defina muito bem esse mercado, tenha clareza de onde você quer chegar, para que você possa então dar esse terceiro passo que nós vamos falar, para aí sim você não perder tempo e conseguir driblar toda a concorrência que nós temos aí no mercado de trabalho. Bom, o terceiro passo, ele é a definição do nicho, ou seja, eu acabei trazendo esses 3 passos para o primeiro, né, para a clareza.
Então, quando você tem clareza, você sabe onde você quer chegar. Então você define o mercado e você define o nicho. Como assim, Tarcísio? Bom, eu quero ter a minha empresa onde eu quero fazer prestação de serviço de mão de obra. Legal, defini o mercado, eu tenho clareza que eu quero ter a minha empresa. Ponto final. Qual é o nicho? Qual é a prestação de mão de obra? Você pode se especializar na área de telhado, você pode se especializar na área de impermeabilização, você pode se especializar na área de elétrica ou de hidráulica, enfim. Existem várias áreas que você pode se especializar para que você possa começar aí a dar os primeiros passos da sua empresa. Não adianta você abrir uma empreiteira, abrir uma construtora e querer fazer tudo de uma vez, que você não vai conseguir ter sucesso na sua carreira, porque você não tem experiência, você não tem habilidades e isso leva tempo para você adquirir. Então é importante você dar um passo de cada vez. Então veja bem, tenha clareza se você quer trabalhar para alguém ou se você quer ter a sua empresa, defina um mercado que você quer atuar. Se você quer atuar na área da construção, se você quer atuar na área de projeto, de laudo, enfim, existem muitas outras. Faz uma pesquisa aí que você com certeza vai ter várias áreas para você escolher. E depois você tem que definir o nicho, aquele ponto onde vai ser a atividade específica que você vai executar. Vou dar um exemplo rápido. Você quer abrir um escritório de projetos. Poxa, legal, beleza. Que tipo de projeto? Projeto elétrico? Projeto hidráulico, projeto estrutural, não sei, você vai definir, você vai gerar esse nicho que você quer atuar e ao longo do tempo você vai trazendo outros nichos para a tua empresa e aí você vai crescendo, mas isso com certeza vai levar um tempo. O quarto ponto que eu quero te falar, e não menos importante, é que você precisa estudar os concorrentes que você vai ter aí dentro do mercado de trabalho. Seja você que vai trabalhar para uma empresa ou você que vai abrir a sua própria empresa como bendita. Então, veja bem, se você pretende trabalhar para uma empresa, como assim eu vou estudar meus concorrentes? Acaba sendo um pouco que confuso isso acontecer. Mas veja bem, se você quer trabalhar numa empresa de projeto e você não domina o BIM, por exemplo, que é o que está na atualidade, é o que os grandes profissionais estão utilizando, você não consegue se destacar, você não consegue se diferenciar do teu concorrente. Ah, Tarcísio, mas eu não tenho experiência, fica difícil das empresas contratarem. Veja bem, hoje o mercado ele é diferente. As empresas buscam profissionais que tenham proatividades. Eu, por exemplo, abri uma vaga de estágio onde eu recebi 40, na verdade um pouco mais de 40 currículos. E os currículos que me chamaram a atenção foram de pessoas que não têm experiência no mercado de trabalho. Por que isso? Porque eles me apresentaram um bom currículo, me apresentaram um portfólio, me apresentaram um trabalho que de fato me chamou a atenção e fez com que eu pudesse chamar para uma entrevista, para que eu pudesse conhecer um pouco mais o trabalho daquela pessoa. Então veja bem, às vezes você fica com medo de entregar um currículo, ir conversar com um profissional para que você possa aprender um pouco mais na obra dele ou no escritório dele, pela falta de experiência. Mas isso não pode ser uma pedra no teu caminho. Se você, por exemplo, quer trabalhar na área de telhado, você quer trabalhar com telhado, impermeabilização, vai se especializar, faz curso sobre isso, busque um pouco mais de conhecimento e a partir do momento que você abrir a tua empresa para prestar um serviço, você vai ter conhecimento suficiente para conseguir surpreender o teu cliente de que você tem total potencial para trabalhar com aquilo. Então entenda que a carreira profissional ela está linkada com uma série de coisas e uma delas é dominar aquela área de atuação. Por isso que eu falei, se você quiser fazer tudo, você não vai fazer nada. Então defina muito bem, tenha clareza, defina mercado, defina um nicho e comece então a estudar os seus concorrentes. E para você que vai abrir a tua empresa, para você que vai buscar uma atividade aí dentro do mercado de trabalho, você precisa driblar aí os teus concorrentes. Eu quero enfatizar isso muito bem, preste bem atenção que concorrente não é, de maneira alguma, não é inimigo, tá? Muito pelo contrário, concorrente ele é parceiro. Eu já peguei muito, mas muito trabalho de amigos meus que são engenheiros também, que prestam serviços assim como eu, porém, às vezes por um momento eles não tinham condição de fazer ou eles não tinham tempo para fazer e acabavam
passando aquele serviço para mim. Então, olhe com bons olhos para a concorrência. E por que eu falo para você estudar a concorrência? Simplesmente para você tentar enxergar no concorrente, tentar enxergar naquele profissional que de fato vai concorrer contigo diariamente ali no mercado de trabalho, quais são as deficiências dele, para que você não venha cometer. Então, quando eu falo para você estudar isso, é justamente isso. Poxa, entra lá no site do escritório de engenharia que vai prestar o mesmo serviço que o seu. Veja como é o marketing dele, veja se ele está errando em alguma coisa, ou estude preços, enfim, tudo aquilo que ele entrega, tudo aquilo que ele apresenta, e aí se você identificar um erro ou outro, você acaba trazendo isso para a tua empresa e você começa a evitar esses erros. No coach a gente chama isso de modelagem. Então você vai copilar aquele conhecimento e trazer aquilo para a tua empresa, vai modelar aquilo ali para a tua empresa e você vai começar a agir de uma maneira mais eficiente e não cometer os erros que os teus concorrentes cometem. Então é importante nesse quarto passo você estudar os concorrentes para que você possa aí ter uma carreira diferenciada. E o quinto passo, e não menos importante, você precisa de alguma forma elaborar um planejamento estratégico. Tarcísio, o que é isso? Como eu faço isso? Veja bem, quando eu falo em planejamento estratégico, é simplesmente um plano, né? Qual é o plano? Escreve aí no papel. Onde eu quero estar daqui a um ano? Aí você escreve lá. Com a minha empresa? Trabalhando por conta? Com uma grande obra? Não sei. Trabalhando numa grande construtora? Aí é você quem vai me dizer. E aí você escreve. Aonde eu quero estar daqui a 5 anos? E aí você vai começar a entender o que você precisa fazer para estar aquilo. Se você falar para mim que daqui a um ano você quer trabalhar comigo, por exemplo, você precisa desde já começar a fazer algo em que de alguma forma vai chamar a minha atenção para que eu possa despertar a intenção ou a necessidade de chamar você para ser um parceiro meu ou para trabalhar comigo, enfim. Então você precisa entender que a partir do momento que você faz esse plano, que você coloca no papel o que de fato você quer fazer daqui a um determinado ponto, eu falei um ano, mas você pode colocar daqui a 2 anos ou daqui a um mês, aí vai depender da velocidade como que você trabalha. E lembre-se, a velocidade ela é menos importante do que a direção. Não adianta você falar, opa, daqui a um mês eu quero ter meu escritório maior que o do Tarcísio. Não, esquece isso. Você precisa entender que a velocidade ela é menos importante do que a direção. Se você estiver caminhando na direção errada, nada adianta você ser rápido, entende? Então, é importante você compreender isso, que a direção vai conseguir fazer com que você tenha sucesso. Lembra quando eu falei um pouquinho antes que é importante você ter clareza? Ou seja, a clareza vai te dar essa direção. Se você quer ter uma empresa, opa, eu tenho clareza que eu quero ter uma empresa, então eu não vou mandar currículo para ninguém, porque poxa, se eu quero ter uma empresa, por que eu vou ficar mandando currículo para alguém? Entende? Então é importante você compreender isso. Outro detalhe importante para quem quer abrir uma empresa, talvez você tenha uma grande dificuldade da parte empresarial, da parte de marketing, então faça parceria, se junta com um amigo, abre uma empresa em sociedade, começa a prestar serviço junto, caso você não queira uma sociedade, porque está tudo bem caso você não queira isso, e comece então a agregar conhecimento e vai crescendo junto. Se num dado momento vocês se separarem, não faz mal, mas vocês conseguiram ao longo do tempo copilar conhecimentos, juntar conhecimentos e desenvolver as suas habilidades. Então, esse quinto passo é justamente você criar esse plano para que você possa pôr no papel e conseguir enxergar aonde você vai estar daqui a alguns anos. Então lembre-se que você precisa ter clareza do que você quer, você precisa estudar mercado, precisa estudar nicho, entender muito bem aonde você quer atuar. Você precisa de alguma maneira estudar os seus concorrentes e precisa criar um plano estratégico para que você possa enxergar aonde você vai estar. E isso vai ser um sinal de motivação e de time, né? Opa, tá faltando 6 meses para eu chegar na minha meta, que era
trabalhar num escritório de engenharia ou até mesmo trabalhar com o Tarcísio, mas eu sequer fiz um contato com ele. Então você acaba tendo esse time para conseguir mensurar o que você precisa fazer, se é numa velocidade ou se é em outra, enfim. Isso vai te ajudar muito a dar esses primeiros passos. Então, a partir do momento que você sair da faculdade ou até mesmo agora, acabando essa palestra, pega um papel, pega uma caneta, anota para que você possa, de fato, conseguir caminhar na direção certa, conseguir ter uma carreira consolidada. Assim aconteceu comigo. Eu venho crescendo, graças a Deus a minha empresa vem tendo um crescimento exponencial e mesmo em pandemia, tá, gente? Mesmo na pandemia eu tenho pegado alguns trabalhos, não tenho tempo, eu acabei demorando para gravar esse vídeo, acabei demorando até para responder algumas perguntas que o pessoal estava me mandando, porque a minha vida está um pouco corrida por conta dos trabalhos. Então veja bem, é importante você entender que nesse momento nós estamos vivendo uma crise no nosso país, nós estamos vivendo uma crise no mundo como um todo, porém existe saída, existe uma alternativa. Os trabalhos não vai parar, a engenharia é o carro forte, o mundo precisa da engenharia para desenvolver, o mundo precisa da engenharia para poder crescer, para poder voltar, para aquela economia, para poder conseguir de fato ter aquele país que a gente sempre espera, com bons trabalhos, economia girando, desenvolvimento da cidade como um todo, do país como um todo, enfim. E para isso eles precisam sim da engenharia. Então, se você é um bom profissional, pode ter certeza que trabalho para você não vai faltar. Diariamente eu faço orçamentos, diariamente eu procuro profissionais para prestarem serviço junto comigo, até mesmo por conta do tempo. Às vezes eu não tenho tempo para projetar, então eu preciso de alguém que faça isso comigo. E aí, se você que está assistindo essa palestra tem o domínio de projetar, se você gosta disso, opa, já entra em contato comigo, manda algum projeto que você fez. Ah, Tarcísio, mas ninguém nunca me contratou para fazer um projeto. Gente, pega no Google modelo de projeto arquitetônico, pega aquele modelo, replica, muda alguma coisa, isso daí já é um portfólio, já é um projeto que você executou. Então, começa a entender que o teu sucesso, a tua carreira profissional só depende de você. Não depende do outro, não depende do momento em que o mercado está vivendo, não depende de nada disso. O mercado, por exemplo, está vivendo um momento de crise e minha empresa está crescendo a cada dia mais. Faz um mês, mais ou menos, que eu contratei mais um estagiário para estar na obra comigo. Então, assim, veja bem, você precisa entender que só depende de você. Então, dê os primeiros passos, não fique de braços cruzados, porque não vai adiantar de nada. A sorte não vai vir aqui, ó, e bater na porta. Não, você precisa se mover, você precisa fazer esses passos em que eu te falei, para que você possa ser um profissional diferenciado. Eu espero que você consiga, de alguma maneira, copilar tudo isso que eu te falei, entender, compreender, aceitar isso. Às vezes tem muitos profissionais, muitos estudantes que acabam ouvindo todas essas questões, até mesmo motivacional, e fala, poxa, isso aí é clichê, isso aí é só mais um cara que teve facilitações e acabou tendo uma carreira um pouco brilhante, um pouco boa e está tentando de alguma forma passar um conhecimento. Mas veja bem, não é isso, tá? Quem me conhece sabe, está convidado a vir aqui no meu escritório, na minha cidade, conhecer um pouco mais do meu trabalho, porque você vai entender e enxergar na íntegra que tudo isso que eu estou te falando aconteceu e tudo isso que eu estou te falando acontece. Inclusive, esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, onde o rapaz me perguntou, Tarcísio, o que você faz, olha só, o que você faz para conseguir captar cliente mesmo em pandemia? E eu respondi para ele o seguinte, não é o que eu faço, veja bem, não é o que eu faço, é o que eu fiz ao longo da minha carreira. É tudo aquilo que eu venho fazendo desde o começo para que eu possa hoje ter um posicionamento no mercado onde diariamente meu telefone toca, onde as pessoas precisam fazer algum serviço, precisam fazer algum trabalho e acabam me procurando. Então, veja bem, não é aquilo que eu fiz
hoje, não é aquilo que eu fiz hoje, é aquilo que eu venho fazendo todos os dias. Então é importante você compreender isso, tá bom? Espero de alguma forma ter contribuído com o teu conhecimento. Fico muito grato em participar desse evento para que você possa me conhecer e para que a gente possa trocar um pouco de ideia e aprender um pouco mais sobre engenharia, sobre mercado de trabalho. Engenharia eu amo de paixão, é uma área que vem crescendo a cada dia mais, vai crescer, tem muito profissional, sim, isso é fato, porém existe um divisor de águas muito grande, tá? Os bons profissionais prevalecem e as pessoas que têm vontade de aprender também prevalecem, porque elas vão arregaçar as mangas e vão para cima, elas vão de alguma forma tentar aprender e entrar no mercado de trabalho. Fico à disposição, caso você queira tirar alguma dúvida, caso você queira aprender algo que eu possa te ensinar, que eu possa te ajudar, me coloco à disposição. Vou deixar os meus contatos aqui também, para que você possa de alguma forma entrar em contato comigo. Como eu te falei, posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou tentar aí responder e atender o máximo de pessoas e perguntas, caso vocês queiram fazer. Eu queria te dizer também o seguinte, como uma mensagem final talvez, que não coloque o dinheiro na frente, tá? Às vezes você se forma na intenção de falar, opa, vou virar engenheiro, vou ganhar muito dinheiro. Não coloque o dinheiro na frente. Simplesmente entenda que o dinheiro ele acaba sendo uma consequência, tá? Hoje a minha empresa ganha dinheiro, hoje eu ganho dinheiro fazendo os meus trabalhos e eu nunca coloquei o dinheiro na frente. Eu sempre coloquei o meu trabalho na frente, a minha qualidade na frente, o meu bom atendimento para que eu pudesse de alguma forma me destacar. E isso faz com que o dinheiro reflita, tá? Então, sabe o espelho? Quando você se olha no espelho, ele reflete a tua imagem. No mercado é assim, quando você entrega um produto de qualidade, o que vai refletir para você é o lucro, tá? Quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de empresa, de profissão, nós estamos falando de lucro, sim, nós estamos falando de alguma forma, nós estamos falando de dinheiro, mas entenda que quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, você acaba não tendo sucesso profissional. Eu vejo isso em muitos profissionais, eu vejo isso em muitas pessoas que de alguma forma tentam entrar no mercado e elas acabam não tendo sucesso, elas acabam se frustrando com a profissão e aí quando o tempo vai passando ela vai se afastando da área da engenharia e começa a não trabalhar nesse setor. Então tenha paciência, não foi da noite para o dia que eu construí tudo isso, não foi da noite para o dia que eu aprendi tudo que eu sei hoje, tá? Levou tempo. Levou muita dedicação e eu espero que você entenda isso, eu espero que você de alguma forma aplique tudo isso que a gente aprendeu hoje para que você venha a ser um profissional diferenciado. E quando você estiver em alguma obra, quando você aprender alguma coisa, me fala, me informa, me avisa, eu vou ter uma gratidão em saber que aquilo que você aplicou, aquilo que você de alguma forma fez, pôde ser o divisor de águas, pôde fazer a diferença na tua carreira. Então, acho que a maior dica que eu posso deixar para você hoje é essa, né? Tenha muita gratidão também por tudo aquilo que te acontece, por tudo aquilo que vai te acontecer, pois você com certeza vai ter sucesso caso você seja grato, né? A gratidão ela é algo que é fantástica, então eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que eu tenho diariamente. Então eu espero que você possa de alguma maneira ser grato também para que você consiga desenvolver as suas habilidades e conseguir aí ter sucesso em sua carreira profissional. E quero deixar uma dica para você que está começando ainda, para você que está na faculdade, vai trilhar ainda um longo caminho de 5 ou mais, 6, 7 anos. Tudo bem, tá? Não é ruim, não faz mal você pegar uma dependência e rever algumas matérias, é comum isso, mas eu quero deixar uma dica para você que de alguma forma tem dificuldade de conseguir estágio. Às vezes você está procurando no lugar errado. Como assim? Uma vez eu fui procurar estágio e eu fui entregar currículos em alguns escritórios de engenharia que quiçá estavam abertos. Eu fui em muitos escritórios, eu imprimi um monte de currículo e eu fui entregar currículo para conseguir uma vaga de estágio. E aí o escritório de portas fechadas eu deixava embaixo da porta. Então veja bem, o escritório que está de porta fechada, por alguma razão,
eles não está tendo muito trabalho, por alguma razão eles não está em muita atividade. E qual é o escritório? Tarcísio, como que eu vou identificar o escritório que está tendo atividade? No semáforo, quando tem aquelas empresas entregando panfleto de um empreendimento novo que está saindo, ou enfim, de algum financiamento de imóvel, essas empresas com certeza estão em atividade, porque elas estão construindo, elas estão de alguma forma fazendo alguma obra. Então é para essas empresas que você tem que buscar. E visite também a associação da tua região. Na associação é onde se encontram os profissionais que de fato querem ajudar a cidade, que querem fazer um bom serviço, e lá você pode ter algumas oportunidades, assim como eu tive diversas oportunidades dentro da associação, e isso foi muito válido para a minha carreira profissional, tá? Busque o CREA da tua cidade, visite, eu sei que é difícil, mas visite alguns cursos, porque sempre tem nas associações, e isso de fato vai fazer um diferencial na tua carreira e no teu network. É muito importante você ter network. Eu tenho um monte de coisa para te falar, mas esse momento ele acaba não tendo muito espaço, mas eu quero de verdade ter gratidão por você que está aí até agora me ouvindo, assistindo também e de alguma forma aprendendo um pouquinho para que você possa evoluir e subir para o próximo nível. Gratidão, muito obrigado de coração, que Deus te abençoe muito, tanto na carreira acadêmica quanto na carreira profissional, e conta comigo caso você precise de alguma coisa. Um forte abraço e a gente se vê por aí.